ao nosso primeiro encontro virtual europeu de educadores espíritas. E agora nós temos na continuidade a presença do nosso querido Wellerson. Eu acho que ele já está por aí. Wellerson, querido, bem-vindo. Alegria Olá, estar com Silvana. você. Seja muito bem-vindo. Nossa gratidão por ter aceito o nosso convite e participar conosco desse primeiro encontro virtual, que já está dando alegria, né, imensa de poder compartilhar com tantos irmãos, né, de 9 países, como a Aurânia falou anteriormente, realmente a semente sendo levada, né, como o nosso tema de hoje é o semeador saiu a semear, justamente por isso, porque não estamos, né, estamos, como Sandra falou, semeando a todo momento. Então, que a gente tenha essa consciência que somos semeadores. Então, para nós darmos continuidade, eu vou falar um pouquinho aqui de quem é o nosso querido Wellerson, embora todos já o conheçam, mais uma pequena apresentação. Então, o Wellerson, ele é orador, médium e escritor espírita, ele realiza palestras no Brasil e no exterior. Ele possui 30 livros publicados, cuja renda é revertida para instituições de caridade. Ele é voluntário do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila e é coordenador da Caravana da Educação da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza trabalhos humanitários no Brasil e na África. E hoje, o Wellerson vem falar para nós o tema, né, a história que educa. Quem conhece, quem acompanha o Wellerson, nós aqui da Suíça, nós estamos aproveitando todo esse material que ele nos envia, né, das histórias que ele conta, né, para levar a mensagem até às crianças, né? Então, nós estamos sempre repassando para os grupos de mães, para que elas façam, né, com as crianças em casa, aproveitando todo esse material. Então, com muita alegria, Wellerson, que nós passamos a palavra para você e lembrando a todos que no final da sua exposição nós temos um tempinho aí para as pessoas, então, fazerem suas perguntas. Então, podem deixar no chat que depois a gente lê. Então, Wellerson, querido, seja bem-vindo ao nosso encontro, receba o nosso abraço carinhoso e a palavra é sua, querido. Boa tarde, Silvana. Boa tarde aos nossos internautas que nos acompanham nas terras europeias. Bom dia para os brasileiros que estão aqui conosco nas terras do Brasil. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em suas vibrações de paz, para que neste encontro nós possamos deixar verdadeiramente a semente do Evangelho cair sobre os nossos corações, dando-nos a fortaleza, dando-nos as condições necessárias de nos transformar em árvores frutíferas, levando a mensagem não apenas por nossas palavras, mas principalmente por nossas atitudes. O benfeitor espiritual Hilário Silva, pela mediunidade incomparável de Francisco Cândido Xavier, no livro Evangelizadora. Ela se chamava Dona Rosália. Dona Rosália era mãe de Joaninha. Assim era chamada a filha de apenas 7 anos de idade. Certo dia, no sábado pela manhã, eis que a secretária do lar, Dona Guilhermina, chegou e recebeu a informação da patroa. Guilhermina gostaria de lhe pedir para que a caixa de goiabada que se encontra dentro do armário da cozinha seja guardada, porque amanhã vamos receber uma visita e gostaríamos de distribuir a goiabada como sobremesa. Guilhermina escutou aquela informação. Joaninha estava brincando na sala juntamente com a mãe. Aquele sábado, no período da tarde, era o dia também da evangelização. Dona Rosália preparou tudo com muito esmero
sempre muito dedicada à tarefa da evangelização infantil. Em especial, naquela tarde de sábado, o tema era o valor da verdade. Ensinar às crianças a importância de se falar a verdade, não cultivando a mentira dentro do nosso coração. Dona Rosália acreditava mesmo que aquele dia ela havia preparado a melhor aula da sua vida. Preparara com muito carinho, mas resolveu utilizar um mecanismo não muito convencional para educar as crianças: o medo. Quando chegou a tarde, Joaninha acompanhando a sua mãe, ambas foram para a casa espírita. Reunidos na sala de aula, então Dona Rosália começou a sua aulinha, contando histórias, falando da importância de se falar a verdade. Em determinado momento, ela disse: Vocês sabiam que quem mente fica com a boca torta? Naquele instante, as crianças se entreolharam, ficaram mudas. Tinham medo de falar alguma coisa e ficarem com a boca torta. Durante toda a aula, Dona Rosália pôde por diversas vezes repetir essa frase: Quem mente fica com a boca torta. Realizou as atividades que ela havia preparado. Ao final daquela aula, retornou para casa e ela observou que a filha estava um tanto quanto em silêncio. Não dissera nada em todo o caminho de retorno ao lar. Chegada em casa, Joaninha foi brincar, Dona Rosália sentada na sala, ao sofá, assistindo televisão. Quando já quase anoitecendo, alguém chamou à porta da casa. Dona Rosália pediu que Joaninha fosse atender. Quando abriu, era a sobrinha da tia Cota, uma vizinha que morava ao lado da casa de Dona Rosália. A sobrinha, lá da porta, disse em voz alta: Dona Rosália, a minha tia pediu que eu viesse aqui perguntar para a senhora se por acaso tem um pedaço de goiabada para poder emprestar. Dona Rosália, sentada ao sofá, virou-se para trás e disse: Pois diga à sua tia Cota que aqui em casa nós não temos goiabada. Joaninha, que estava à porta, escutando todo aquele diálogo, colocou a mão na cintura e disse: Mas mamãe, aqui em casa nós temos goiabada. Oh, disse Dona Rosália, será que aqui em casa tem goiabada e eu não estou sabendo? Tem, mamãe, disse a menina. Venha comigo que eu vou te mostrar. Foi até a mãe, pegou na sua mão, levou-a para a cozinha. A sobrinha da tia Cota veio atrás. Quando chegaram na cozinha, a menina abriu o armário, pegou a caixa de goiabada e disse: Aqui está, mamãe, a goiabada que tem aqui em casa. Dona Rosália ficou muito sem jeito, sem graça com aquela situação. Entregou a caixa de goiabada para a sobrinha da tia Cota e lhe disse: Pode levar, minha filha. Leve a goiabada toda para sua tia. Eu fico sem a goiabada, mas fico com a consciência tranquila. A sobrinha de tia Cota saiu a correr, levando o doce para aquela que havia solicitado. Quando a jovem foi embora, Dona Rosália veio à sala, assentou-se ao sofá e começou a chorar. As lágrimas escorriam por sua face. Joaninha, que tudo assistia, aquela menina de aproximadamente 7 anos de idade, aproximou-se da mãe, pegou as suas mãos, tirou-as do rosto. Os olhos estavam marejados de lágrimas. Então Joaninha falou: Oh, mamãe, eu sabia que a senhora sabia que aqui em casa não tinha goiabada. Mas eu quis falar a verdade porque eu fiquei com medo que a senhora ficasse com a boca torta. E foi assim que Dona Rosália aprendeu uma grande lição. A melhor história é aquela que educa, nos educando.
Aliás, Maria Montessori, a grande pedagoga italiana, ela dizia: querem filhos bem-educados? Eduquemos primeiramente os pais. As histórias, meus amigos, sempre estiveram no imaginário popular. Contar e ouvir histórias são atividades muito antigas. Seja reunidos em torno de uma fogueira, da lareira, na sala ou mesmo no anfiteatro, por meio das narrativas, histórias, contos, fábulas, mitos, lendas, leva-se a informação, o conhecimento, a diversão. Adultos e crianças sempre gostam das histórias. Se nós fizermos uma viagem pela história da humanidade, nós vamos perceber que desde os primórdios, os homens utilizaram dessa técnica. O povo hebreu, por exemplo, cultuava e repassava pela oralidade as suas histórias. Tinha o hábito de se reunir para poder contar as histórias dos seus antepassados. E dessa forma não deixavam a sua cultura morrer. Desde Abraão, aquele que é considerado o pai do povo hebreu, que se assentava com seu filho para poder contar todo o processo da criação, contar-lhe tudo aquilo que havia aprendido com a voz divina, direcionando seus passos para a construção daquela nação. Mais tarde, Jacó, juntamente com seus filhos, também assentavam-se em torno da fogueira e ali recordavam-se de todas as histórias dos seus antepassados, fortalecendo os seus corações. Por volta do ano 929 a.C., surge contando histórias Homero. Talvez a mitologia grega tenha se tornado conhecida em diversas partes do mundo por causa das suas obras. Ilíada e Odisseia narram mitos que traduzem ensinamentos para todos nós. Quem não se lembra de Aquiles, de Teseu ou Zeus, o grande deus do Olimpo? Muitos estudiosos discutem se Homero realmente existiu ou se o seu legado é o somatório de homens e mulheres que contribuíram com as suas narrativas para trazer as informações sobre os seus ancestrais. No entanto, na Revista Espírita de novembro de 1860, nós vamos encontrar uma mensagem incerta por Allan Kardec, que foi recebida na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Uma mensagem do Espírito Homero, onde ele fala a respeito da sua vida aqui na Terra, a forma com que morreu, onde nasceu, sobre a sua mãe, sobre os livros que foram modificados com o passar do tempo. Essa comunicação encontra-se na Revista Espírita de novembro de 1860. Vale a pena conferir. Segundo a escritora e psicanalista Marie-Louise, os contos, eles estão vinculados à educação das crianças. E sempre estiveram, conforme nós dissemos, presentes na história desde a antiguidade grega. Platão, um discípulo de Sócrates, em seus registros, por diversas vezes ele conta que as mulheres mais velhas, elas contavam histórias simbólicas às crianças. Era uma forma de poder educá-las. Ainda na Grécia, nós vamos encontrar um escravo que tornou-se famoso. Quem nunca ouviu falar de Esopo?
que escreveu diversas fábulas populares. A ele se atribui, inclusive, esse gênero literário. Foi ele que criou a arte de se contar fábulas. Ele serviu como inspiração para que vários outros escritores, ao longo dos séculos, também pudessem criar, também pudessem trazer asas à nossa imaginação. Muito embora se saiba muito pouco a respeito de Esopo, o seu legado, as suas histórias, as suas fábulas se espalharam pelo mundo, em diversas línguas, em culturas diferentes, especialmente pelas tradições orais. Em muitos dos seus escritos, os animais falam e têm características humanas. Mas o detalhe é que essas fábulas, elas têm ensinamentos morais. De uma maneira alegórica, ele vai contando aquelas experiências dos animais para nos trazer ensinamentos. No século V a.C., essas fábulas já eram conhecidas em toda a Grécia. Ele partia da cultura popular daquela região para poder compor os seus escritos. Geralmente, quando um escritor vai contar uma história, ele se utiliza dos recursos que dispõe. Ele conta a respeito do que está à sua volta. E nas fábulas de Esopo, os animais cometem erros, são sábios ou tolos, bons ou maus, exatamente como nós, os seres humanos. Então, a intenção de Esopo era mostrar numa linguagem infantil que nós, os seres humanos, podemos agir para o bem ou para o mal, conforme as nossas escolhas. Se nós dermos um salto quântico, bem mais tarde, nos séculos 17 e 18, surgem os contos de fada. Eles eram contados, naquela época, tanto para adultos como para crianças. Na Europa, eles eram narrados para as populações agrícolas durante o inverno. Aquecendo-se dentro de casa, a família se reunia e havia sempre aquele que contava o sabor da própria emoção, as histórias que envolviam os corações. Segundo os passos de Esopo, La Fontaine, na França, especialmente no século XIX, vai se tornar conhecido também por suas fábulas. Quem de nós nunca ouviu falar da cigarra e da formiga? Não podemos nos esquecer dos dois irmãos célebres, alemães, linguistas, poetas e também escritores, os irmãos Grimm, que dedicaram-se ao registro de várias fábulas infantis, e algumas delas tornaram-se conhecidas mundialmente. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, A Bela Adormecida. Muitas dessas histórias se tornaram clássicos, utilizados inclusive em filmes pelo Walt Disney. Aliás, falando de histórias que educam, nós não podemos esquecer Walt Disney, que no século XX, esse produtor cinematográfico, diretor, roteirista, animador, filantropo, produziu o primeiro longa-metragem de animação no ano de 1937, Branca de Neve e os Sete Anões. Ele tornou-se um ícone da cultura popular e foi criador de personagens que ficaram imortalizados, como o Mickey, o Pato Donald, o Pateta. Aqui no Brasil, nós temos a figura que muito contribuiu para a literatura infantil,
como para a pedagogia, Monteiro Lobato. A figura de uma avó contadora de histórias, que sempre está presente no universo infantil, é criada por Lobato, no mundo mágico do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele escolheu, na trama que escreve, duas contadoras de histórias. A vovó Benta, que contava histórias para os seus netos, relatos de fatos mitológicos, adaptações de clássicos infantis, e a tia Anastácia, que contava histórias do reino da Mãe d'Água, do folclore brasileiro, ou ainda adaptava alguns contos tradicionais europeus. A literatura infantil dos nossos dias, ela é marcada por vários escritores que se debruçaram sobre as histórias ouvidas na infância e que foram trazendo pouco a pouco o seu contributo para a larga divulgação dos contos, das fábulas, das histórias infantis. Mas dentre meus amigos, todos estes ícones que trouxeram histórias, que deixaram a sua marca na história da humanidade, nenhum deles se iguala a Jesus de Nazaré, o mestre por excelência. Mestre, por que tu falas por parábolas? Perguntou os seus seguidores. A vós é dado conhecer a verdade, disse Jesus, mas a eles, somente os que tiverem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Jesus é o grande educador das nossas almas. O governador espiritual do nosso planeta, ele desceu das esferas sublimes para conviver conosco nas trevas da nossa ignorância. Falou a nossa linguagem. Jesus falava tudo aquilo que todo mundo falava, mas como ninguém falava. Utilizava de metáforas, um recurso linguístico muito utilizado pela pedagogia moderna, as figuras de linguagem. E muitas vezes contava histórias que foram as suas parábolas, todas elas trazendo um fundo moral. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o nosso codificador, na questão 627, ele teve ocasião de questionar as entidades venerandas. Se Jesus trouxe todos os ensinamentos necessários, se ele é o nosso modelo e guia, para que servem o ensino dos Espíritos? E os imortais respondem que Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias, parábolas, metáforas, porque ele falava de conformidade com seu tempo, com os lugares que passou. E necessário se faz que nós possamos desvendar, estudar, compreender, mas muito mais praticar. A nossa missão, dizem os Espíritos, é abrir os olhos e ouvidos a todas as pessoas. Então, se as histórias de Jesus, elas vêm bordadas de alegorias, é necessário retirar o espírito da letra para que nós possamos entender em profundidade a sua essência. Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, ele afirmava que a letra mata, mas o espírito vivifica. Para nós termos uma ideia da importância das parábolas de Jesus, Emmanuel, no livro Consolador, na questão 290, pela mediunidade de Chico Xavier, vai dizer que as parábolas de Jesus, do Evangelho, são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria
para toda a humanidade. Durante aproximadamente 3 anos e meio, que Jesus faz o trabalho da divulgação das boas novas de alegria, ele trouxe os seus ensinamentos em acontecimentos marcantes, fatos, encontros, diálogos, lições imortais por meio de suas frases, dos seus discursos, mas foram as suas parábolas que puderam marcar profundamente os seus corações, os nossos corações. Porque essas histórias, elas são atemporais. Em qualquer época, em qualquer instante que nós tomarmos para poder estudá-las, nós vamos perceber a essência da lei divina, que é perfeita, e por isso nos traz o roteiro seguro para a nossa iluminação interior. Utilizadas hoje por psicólogos em tratamentos terapêuticos para curar as feridas da alma. Então, desdobrando as páginas do Evangelho, surge o Espiritismo, que realiza um trabalho didático, amoroso, com a literatura infantil. Especialmente pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, os espíritos Neio Lúcio e Meimei puderam nos trazer histórias que marcaram também os nossos corações. Histórias que trazem ensinamentos profundos acerca do nosso cotidiano, acerca do Evangelho, da realidade das crianças, numa linguagem simples, objetiva e esclarecedora. Roque Jacinto, Divaldo Franco, Adeilson Sales, Luiz Rurrivas, Alá Mitchell e tantos outros da atualidade que têm contribuído largamente para que o trabalho da evangelização infanto-juvenil possa ser realizado no nosso movimento espírita. A evangelização infanto-juvenil é um trabalho primoroso de semeadura. Plantar boas sementes para que mais tarde possamos formar homens e mulheres de bem. Mas realizando este estudo a respeito da história que educa, algo que nos chamou muita atenção e o que é bastante interessante é que os contos espalhados pelo mundo inteiro se assemelham. Muitas vezes eles surgem juntos ou em épocas diferentes, em diversas partes do mundo, atendendo, é claro, a cultura, a linguagem, o folclore de cada localidade, mas aqueles mitos, aquelas lendas, aqueles contos, de uma maneira geral, fornecem a essência, a mesma, para todas aquelas civilizações. Porque as estruturas básicas dessas histórias encontram-se na psique humana, que através de uma maneira cultural trazem essas figuras de linguagem, contendo conteúdos psíquicos, para que nós possamos, de uma maneira elucidativa, levar a informação. A teoria, ela é trazida, mas é a prática que mais nos ensina. Uma grande psicanalista brasileira chamada Nise da Silveira, ela explica que os contos de fada, eles têm origem nas camadas profundas do nosso inconsciente, comuns à psique de todos os homens. Então pertencem ao mundo arquetípico que Jung nos fala. Ou seja, o que é o arquétipo? É o modelo que se usa como padrão, como exemplo. E é por isso que os temas, eles sempre se parecem, ou reaparecem de uma maneira tão evidente nos contos de diversos países, mesmo os mais distantes. Com algumas, é claro, variações, conforme a cultura
de cada local. Mas também percebemos, no estudo que realizamos, que alguns estudiosos, alguns pedagogos, pediatras e até professores puderam adentrar uma discussão que histórias reais precisam ser contadas, mas que as histórias fantasiosas deveriam ser evitadas, especialmente aquelas que os animais falam, porque os animais, eles não falam. Essa é uma discussão muito delicada, porque muito embora alguns tentaram trabalhar com essa questão, o imaginário popular continua criando, porque o lúdico, a fantasia, faz parte do desenvolvimento da criança. Se nós tolhemos isto, teremos mais tarde adultos infantis, que não vivenciaram essa sua oportunidade, que não deixaram fluir a sua imaginação no momento propício. O certo é que as histórias incentivam o hábito da leitura. Pessoas que escrevem as histórias, elas nos envolvem de tal forma que nós queremos continuar a ler para chegar ao fim. Crianças que não gostam de ler, quando escutam histórias, muitas vezes criam um interesse, um incentivo para poder buscar a obra e conhecer um pouco mais daquele relato. Porque é óbvio que a forma que nós contamos é a forma diferente daquela que está escrita, porque colocamos as nossas emoções. Também as histórias contadas, elas desenvolvem a linguagem oral, desenvolvem o nosso raciocínio lógico perante as experiências da vida. Envolve-nos num clima de imaginação, de fantasia, melhora a nossa intuição, a nossa interação, comunicação com as pessoas. Sobretudo, as histórias que educam ensinam valores morais, exemplificam teorias que são ensinadas verbalmente. E o melhor de tudo, são inesquecíveis. Uma história bem contada, quando é escutada com o coração, ela não se esquece jamais. Nós levamos conosco, recordamos-nos, todos nós, de histórias que escutamos na época da infância e que nos marcaram profundamente. Então, essas e muitas outras vantagens quando utilizamos de histórias que educam. Mas quando nós falamos de histórias, seja contar ou ouvir belas narrativas, o que vem logo à nossa mente são os contos de fada, mas também a figura do contador de histórias. O contador de histórias, ele é uma figura ancestral que está muito presente no imaginário de muitas gerações. Em uma época em que não haviam recursos tecnológicos, em que não havia internet, os contadores de histórias eram imprescindíveis para a formação dos futuros adultos. Porque o contador, ele ameniza os medos, faz entender o que se passa com a vida, enfrenta os dilemas, os confrontos sociais, individuais, por meio das histórias que narra, extrai o aprendizado para que ele possa ser compreendido de uma forma mais profunda. O contador de histórias, ele não é um mero reprodutor de uma narrativa, porque ele improvisa, ele amplia o conto, modifica o conto conforme a sua necessidade. É muito conhecida As Mil e Uma Noites, que são as 1001 histórias contadas por Sherazade, ela que queria permanecer viva
e livre. O vizir, o grande sultão, tinha um hábito de utilizar-se do seu harém das mulheres. Possuía muitas concubinas e depois de deitar-se com elas, mandava matar. Como Sherazade não queria morrer, ela então estabelece esta diretriz e começa a contar histórias que nunca tinham fim. Sempre queria deixar o vizir inculcado para as cenas do próximo capítulo. O desejo também dessa mulher era purificar o coração do incessante desejo de vingança do vizir contra as mulheres. Na nossa era moderna, apesar de todos os apelos da internet, dos jogos eletrônicos, das redes sociais, crianças, jovens, adultos ainda sentem muita atração pela figura de um bom contador de histórias. Com a sua voz modificada, com seus gestos, com a sua teatralidade. Mas todos nós, escutemos bem, indistintamente, somos contadores de histórias. Quando nós chegamos em casa e narramos o acontecimento do nosso dia para alguém, nós estamos contando uma história. Quando nós falamos sobre as nossas angústias, sobre as nossas dores, explicando o porquê delas, estamos contando uma história. Quando nós falamos da nossa alegria, quando nós falamos das nossas conquistas, de uma viagem que nós realizamos, nós estamos contando uma história. A todo instante, nas nossas relações, nós estamos contando histórias. Mas como ser um bom contador de histórias? Porque na educação infanto-juvenil, em especial, é necessário desenvolver-se a arte de contar histórias, seja na evangelização infantil, dentro da nossa religião, ou seja mesmo dentro de casa, na educação com os nossos filhos. Vamos tentar trazer alguns pontos muito importantes para uma boa contação de histórias. Como se conta uma boa história? Primeira coisa, contar a história como se fosse uma boa e bela notícia, com entusiasmo. Sabe aquele momento que uma pessoa vem nos dizer algo, uma novidade, e atrai a atenção de todos que estão à sua volta? Deixa todo mundo curioso? Então, contar histórias pode ter o mesmo gostinho, se nós contarmos com vontade, com empolgação, com alegria. Segundo ponto, escolher a história que nós gostamos. É preciso escolher a história que vai se contar. É preciso ter afinidade com ela. Porque quando nós criamos afinidade, criamos a sintonia, nós estabeleceremos uma conexão mais profunda com o relato, tendo a possibilidade de contar com muito mais entusiasmo. Ler o livro primeiro, internalizar aquela história. Gostar da história não significa que a história seja apenas de felicidade ou de alegria. Porque há muitos livros que despertam em nós medos, raiva, tristeza, melancolia. E essas histórias também valem muito a pena, porque elas deixam marcas e podem dizer também um pouco sobre nós mesmos. Geralmente, quando há uma trama em que há a figura maléfica, nós vivenciamos aquele momento. Nós colocamos para fora o nosso conflito. E geralmente, ao final, sempre desvenda-se a situação, trazendo o lado positivo. Muitos dizem que isso é fantasia, que nem sempre a vida traz o lado bom. Mas não aprendemos com o Espiritismo que tudo concorre para o bem
até mesmo os males que aparentemente nós não compreendemos. Então, escolher a história que gostamos é escolher a história que toca o nosso coração. Terceiro ponto, memorizar a narrativa. Se nós quisermos contar aquela história sem utilizar o livro, não devemos nos preocupar em repetir as mesmas palavras que estão no livro, da forma como elas estão escritas. É preciso colocar também a nossa emoção. Mas nos livros infantis, geralmente nas histórias, há pontos-chave, há pontos muito importantes que fazem toda a diferença quando nós vamos narrar. Então, é descobrir aquilo que não pode faltar na história que nós vamos contar e colocar o nosso sentimento, a nossa emoção, envolvendo aquele que está nos escutando. Quarto ponto. Algumas pessoas gostam de utilizar o livro. Nada impede que uma pessoa, quando vai contar uma história, tenha o apoio de um livro, onde está narrada aquela lenda, aquele mito que vai contar. Mas é preciso tomar muito cuidado para que não fique desinteressante, que fique uma leitura mecânica, onde as crianças ou quem quer que esteja nos escutando perceba que nós estamos apenas maquinalmente lendo aquele texto, preocupados em não perder onde nós estamos lendo. Então é preciso ter essa abertura para deixar a nossa imaginação também fluir. Por isso, uma leitura prévia é imprescindível. Conhecer o texto que vai ler. Quinto ponto, podemos utilizar para poder contar histórias, objetos de apoio, para poder tornar aquele momento mais dinâmico. Então, nós podemos usar um objeto para poder servir de um personagem. Nem sempre precisa ser o personagem propriamente dito. Podemos pegar, por exemplo, uma colher de pau e ela ser uma criança, ser uma tigela, ser um animal, porque isso vai criar uma interação com o público, vai fazer com que o público também viaje pela sua imaginação, criando o personagem. Se por acaso precisarmos confeccionar, façamos também com as nossas próprias mãos, porque isso impregna a nossa marca, demonstra o quão envolvidos estamos com aquela história que nós estamos contando. Sexto ponto, a entonação da nossa voz. Para transmitir sentimento, para trazer vitalidade à história, usar o corpo, usar a voz, de acordo com o que a história pede. Então, se o personagem ele vive um momento de suspense, vamos viver o suspense. Se o personagem está com muito medo, vamos viver o medo. Se o personagem faz algum tipo de barulho, façamos com a boca. Ou melhor, para ficar mais engraçado, envolvamos as pessoas que estão nos escutando. E esse é o sétimo ponto para uma boa contação de histórias. Envolver o nosso interlocutor. Então, se nós estamos usando um objeto, por exemplo, em determinado momento da história, nós podemos pedir alguém para segurar. Isso cria interação com o público. Se é um barulho que está muito presente na história, várias vezes ele tem que ser feito. Nós pedimos para as crianças, para os adultos, repetirem aquele barulho. Então, isso vai criando uma afinidade com aqueles que estão à nossa volta. Porque quando nós não criamos empatia com o público, fica muito difícil mantê-los nos escutando para podermos contar a nossa história. E o último ponto para uma boa contação de histórias é assistir outros que contam histórias. Porque nós vamos então nos inspirar, procurar vídeos de contadores de histórias, sejam profissionais ou não. Hoje nós temos a facilidade da internet. Pelo YouTube,
nós encontramos diversos contadores de histórias que utilizam-se de vozes diferentes, de objetos, de personagens, de fantasias, ou mesmo com o próprio corpo. Contam, inspiram e nos convidam a também contar as nossas histórias. O principal mesmo, meus amigos, não devemos nos intimidar. Não podemos nos intimidar na contação de histórias. Soltar a nossa imaginação, a nossa criatividade. Você está preparado? Vamos praticar? Vamos praticar um pouco a contação de histórias para nós vermos como é? Para isso, é muito fácil. Basta nós utilizarmos poucas coisas e pequeninas coisas que nós temos na nossa casa. Como, por exemplo, uma gravata. Pegue uma gravata colorida que você pode fabricar, que você pode comprar, coloque para poder mudar o seu personagem, para torná-lo mais engraçado. E assim, você já começa a transformar, a chamar a atenção das crianças, do público que está à sua volta. É muito importante que nós sempre estejamos pensando naquilo que vai chamar a atenção das pessoas que estão ao nosso derredor. Vou tirar o nosso microfone para ficar mais fácil. Eu espero que vocês estejam me escutando bem, porque assim fica com as mãos livres para nós podermos trabalhar melhor. É muito importante que esse preparo ele seja feito com muito carinho, para que nós não tenhamos nenhuma intercorrência como essa que nós acabamos de viver aqui. Porque isso para as crianças é muito ruim, quando nós não estamos devidamente preparados para poder realizar o nosso trabalho. Então, uma gravata colorida, ela já vai modificando todo o nosso personagem. Você pode pegar um óculos diferente. E então, você transforma-se no personagem. Tudo bem com vocês? Meu nome é Tunico. E nesta tarde, ou nessa manhã, onde quer que você esteja espalhado pelo mundo, nós vamos contar uma história super legal. É uma história das palavras rosas e das palavras cinzas. Havia aqui na Terra muitas palavras espalhadas por todos os lugares, mas as palavras mais utilizadas eram as palavras rosas, que são as palavras gentes. Muito obrigado. Primeiro você, por favor. Você é muito importante para mim. São palavras tão suaves que parecem mais algodão doce, espalhadas pela terra. Mas um dia, algo aconteceu. As palavras rosas começaram a desaparecer. Desapareceram totalmente da terra. E as palavras cinzas começaram a ser mais utilizadas. Muitos acharam que era o mago cinza, que tinha um tom malicioso, um tom amargo, mas não era. Eram as pessoas aqui na Terra que preferiam usar as palavras cinzas
ao invés das palavras rosas. Nessa época, haviam lojas que vendiam palavras. Os comerciantes das palavras rosas vendiam eu te amo, estou pensando em você, muito obrigado, por favor. Já os comerciantes das palavras cinza, eles usavam cocô de cabrito, cara de rato morto, goela fedida. E no começo, amiguinhos, as pessoas compravam muito mais palavras rosas do que palavras cinzas. Os comerciantes das palavras rosas ficavam super empolgados. Eles estavam sempre recebendo lucros. Mas, de repente, amiguinhos, de repente começou uma grande pandemia. Houve uma crise de emprego, uma greve de coração, e as palavras cinzas foram tomando cada vez mais o espaço aqui na Terra. Os patrões compravam muito as palavras cinzas. Vá procurar outro canto. Você está despedido, meu velho. Pode procurar a porta da rua. Havia muita guerra entre as famílias, divórcios, casais que não se entendiam, ciúmes, compravam-se as palavras, não te amo mais, está tudo acabado. Nas lojas de palavra rosa, havia encalhe. Ninguém queria comprar obrigado, por favor, eu te amo. Os comerciantes das palavras rosas resolveram mesmo fazer uma promoção. Compre 10 palavras pelo preço de uma. Mas mesmo pelos preços muito módicos, ninguém se interessava pelas palavras rosas. E muitas lojas acabaram fechando. Mas as lojas de palavras cinza foram cada vez mais se multiplicando. Haviam pessoas que compravam em estoque as palavras cinzas. As mais horríveis possíveis eram desenvolvidas. Palavrões, todos queriam adquirir essas palavras. E muitas vezes, com medo de não encontrar, porque as palavras cinzas foram tão bem vendidas que foram acabando nas lojas, que todos compravam e deixavam estocados na cozinha. E ao menor desentendimento, em qualquer discussão ou risadinha, calha a boca, cara de sanfona, galinha depenada, bafo de cebola e um montão de outras coisas. Nos aniversários, amiguinhos, cantava-se nada para você nessa data fedida. Uma bomba de palavrões. E no ano novo, meu velho, desejo um ano muito ruim para você, que não tenha saúde de jeito nenhum. E a Terra começou a viver o seu momento cinza. Parece que caiu na Terra um inverno que durava para sempre. E o sol se recusava a nascer. As nuvens cinzas invadiram
todo o céu. E a terra começou a ficar muito triste, sem cores, sem as palavras rosas. Mas, em algum lugar, vivia um menininho que havia guardado muitas palavras rosas. E ele falou para si mesmo: eu não vou aderir às palavras cinzas. Eu não vou viver no mundo em que ninguém mais canta, em que ninguém mais diz bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado. Eu vou falar com o sol e vou resolver essa situação. E foi assim que o menino, mais que depressa, subiu as grandes montanhas e ficou bem pertinho das nuvens. Lá nos Alpes suíços, ele estava quase que congelando lá em cima, de tanto frio. As nuvens cinzas à sua volta e ele, tototó, tototó, foi batendo na porta do céu. Quando a chefe das nuvens cinzas apareceu. E então ela disse: o que você quer aqui? Aqui não tem lugar para as palavras rosas. E o menino disse: eu não quero viver nesse mundo, eu quero falar com o sol. E então a chefe das nuvens disse: pois vai embora daqui, porque você não vai falar com sol algum. E fechou a porta, amiguinhos. Não deixou o menino que trazia as palavras rosas falar. Assim, o menino assentou-se lá em cima e começou a chorar. Boa, 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 boa. E ele foi chorando, chorando, quando uma das nuvens, ela disse: pare de chorar. Eu sou muito sentimental. Eu nunca mais vi alguém chorando. Pare de chorar, senão eu vou chorar também. E o menino disse: eu estou chorando porque eu quero falar com o sol. Me deixe falar com o sol. E a nuvem, uma das nuvens sensibilizadas, abriu espaço e ele viu o sol lá no fundo, brilhando, brilhando. Ele foi em direção ao sol e disse: por favor, venha brilhar novamente na terra, para que a alegria possa ser instaurada. E o sol disse: não vou, não vou, não vou, porque todos estão usando palavras cinzas. Não vou, não vou, não vou. O menino insistiu um pouco mais e então o sol teve uma ideia. Eu só irei novamente iluminar a terra se você conseguir fazer as pessoas usarem as palavras rosas novamente. Eu vou te dar muitas delas e você sairá distribuindo. O menino ficou muito feliz, muito alegre, aceitou a proposta, desceu aqui na terra com as palavras rosas. Por favor, você é muito gentil, amo muito você, meu adorado, amor da minha vida, primeiro você. E começou a distribuir. De repente, amiguinhos, no engarrafamento de carros, começou a se escutar: primeiro você, por favor,
Vejam como o dia está lindo, você não acha? Pode passar primeiro, não estou com pressa. E lá na escola, no recreio, você, meu melhor amigo, claro que você pode jantar conosco. Venha, venha brincar com a gente. É com muito prazer. E nas festas de aniversário, voltou a cantar-se novamente. Parabéns para você nessa data querida. E no ano novo se faziam votos de muita saúde e de muita alegria. E foi assim que o sol começou a brilhar novamente. E as palavras cinzas foram desaparecendo e as palavras rosas começaram a ser usadas de novo. Essa história, amiguinhos, nos ensina a usar as palavras rosas no nosso dia a dia. Não nos esquecermos de sermos gentis, diminuindo cada vez mais as palavras cinzas que não devem ser usadas no nosso vocabulário. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. É assim, meus amigos, que nós podemos entreter, que nós podemos levar a boa mensagem a todos os corações. Gostaríamos de agradecer o carinho da presença de todos vocês. E agora, conforme a nossa programação, vamos abrir o espaço para perguntas, se for o caso, sobre o nosso tema da tarde, da manhã de hoje. Wellerson, que fantástico! Nós estamos aqui todos encantados com a sua história, com essa forma tão rápida de transformação. Pegou todos nós de surpresa. Nós sabíamos que tinha um momento de prática, mas, na verdade, nós não sabíamos que seria assim. E foi fantástico. Todos nós aqui amamos. O público, que agora são 12 países, também estão super animados aqui nos comentários, falando que maravilha, obrigado. A magia começou. Tem uma senhora dizendo que os filhos netos delas estão adorando. Muitas manifestações aqui que são diretamente para você, obviamente, depois você vai poder ler, né, querido Wellerson, seus personagens, muito obrigado por tanto amor, o Wellerson nos encanta. Então, são muitas manifestações aqui, Wellerson, e todos amando a história, amando a sua participação. Claro que a sua exposição, que antecedeu a história, também foi muito elogiada pelas pessoas. Parabéns, querido irmão, como sempre você nos encantando com as suas exposições, com as suas explanações, hoje um pouco esclarecedora a respeito, né, desse tema, a história que educa, porque é uma das ferramentas que nós, educadores, né, temos para utilizar para levar histórias como essa que você trouxe, uma coisa tão simples, né, falando de palavras, mas com um significado tão profundo, né, com uma importância para as crianças compreenderem o valor, né, das palavras, o valor dos sentimentos. Gratidão, muita gratidão. Eu estou vendo aqui no chat, o que está surgindo aqui é agradecimento, parabéns, gratidão, adoro os seus personagens, fantástico. Não estou vendo aqui nenhuma pergunta. Acredito que as pessoas estão tão felizes, tão entusiasmadas com a sua apresentação, com a sua história, que não surgiu nenhuma pergunta aqui, tá? Realmente, exposição, história maravilhosa, tem gente lá dos Alpes Suíços dizendo que é um show. Então, muito, muito obrigada. Está ainda aberto aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Wellerson, está aberto. Se alguma de nossas amigas aí, Urânia,
Cláudia, quiserem fazer alguma pergunta, se você puder colocar elas aqui conosco. Temos a Valéria, da Suíça, também, participando. Meninas, nós estávamos ali no chat privado falando como nós estávamos emocionadas, né? Uma maravilha. E a Karina, da Itália, se ela quiser participar também conosco. Uma maravilha, Welson. Muito obrigada. Eu coloquei aqui no chat que eu realmente não esperava. Te juro, você começou a sua exposição de uma maneira tão maravilhosa, mais centrado, tão bem direcionado. E, de repente, tanta luz, tanta cor, tantas penas e uma história... Fantástico, muito obrigada. Realmente, uma prática como essa enche os nossos corações. Muito obrigado. Você está com o som desligado, Cláudia. Eu compartilho da opinião das meninas, da opinião do chat. Eu até confesso, né, que uma das nossas atividades, eu e as meninas, é ficar acompanhando o chat, mas eu me envolvi tanto na história e eu esquecia de olhar o chat, depois percorria para verificar se tinha alguma pergunta, porque eu acho que todas nós, né, nós mergulhamos na sua conferência, mergulhamos no personagem, e foi uma maravilha, parabéns, mais uma vez, obrigado. E é uma palestra, é um trabalho que 50 minutos é pouco. Creio que nós passaremos a tarde toda ouvindo as histórias aqui, né, meninas? Recostadas, ouvindo as suas histórias, a sua coleção de histórias, que deve ser enorme. Eu também gostaria de externar o meu agradecimento. Foi muito bonito. Meninas, agora começou a surgir perguntas. Desculpa, antes, então vou passar aqui para a pergunta. Como podemos trazer para o virtual essas crianças? Os trabalhos virtuais, eles se iniciaram com a força da pandemia, a necessidade. Isso foi muito bom, inclusive para o nosso movimento espírita, que abriu espaço para que nós pudéssemos realizar as nossas reuniões doutrinárias, eventos como esse, que talvez presencialmente não teriam a mesma repercussão. Então, abrindo possibilidades de que outras pessoas possam se integrar a nós. Hoje as crianças estão muito tecnológicas. As crianças buscam os jogos eletrônicos, acessam os celulares dos pais quando já não possuem os seus próprios. Na televisão, utilizam-se de todos os canais para assistir os seus desenhos animados. Então, quando nós realizamos a nossa casa espírita, as reuniões virtuais para as crianças, é importante que nós tenhamos essa interação, que nós contemos uma história, que nós convidemos as crianças para participar de alguma maneira. E hoje nós temos todas essas facilidades, através dos dispositivos eletrônicos, que permitem que toda a comunidade esteja reunida numa sala só, cada um possa falar, possa trocar ideias. E as crianças, elas participam, elas adoram estar nessa movimentação, e é muito importante que nós não deixemos o trabalho diminuir, o trabalho parar, por causa de uma problemática mundial que nós estamos vivenciando, que já vai passar, se Deus quiser, mas enquanto isso não acontece, nós possamos oportunizar às crianças o aprendizado por meio das histórias. Obrigada, Wellington. Tem uma pessoa, Cássia Luciana, ela está perguntando se essa história está nos livros ou você criou? Está em um livro. Essa história está no livro que se chama Histórias para Virar Gente Grande. É um livro escrito pela Sofia Carcain, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas é da editora Verus. É um livro muito interessante, inclusive, para poder se trabalhar com crianças, porque ele fala sobre temas muito atuais. Fala sobre divórcio, fala sobre inclusão social, fala sobre desigualdades, e essa história, palavras rosas e palavras cinzas, encontra-se no livro, mas também pela internet nós podemos encontrar, basta procurar pelo Google, palavras cinzas e palavras rosa, que nós vamos encontrar.
E vocês estão vendo, quem está participando, que o Wellerson deixou aqui o seu e-mail. Quem tiver dúvidas, que quiser mais, conversar mais com o Wellerson, pode escrever um e-mail para ele, que ele com certeza vai responder, viu? Vai ser uma alegria podermos interagir. Nós temos outras perguntas aqui. Não sei se nós temos tempo ainda, meninas. Como que estamos com tempo? Eu acho que deveríamos fazer a pergunta da Valéria Farias. É interessante. Aqui. Como envolver os nossos irmãos autistas nas histórias? Já são sensíveis a barulhos e a gritos. É preciso nós estarmos muito atentos a isso. É preciso nós adequarmos a realidade das crianças com as quais nós convivemos, seja na evangelização infantil, seja na escola, seja no nosso lar. Então, as crianças autistas, nós precisamos ter um cuidado muito especial, porque se tiver histórias com apitos, histórias com muito barulho externo, isso causará desequilíbrios na criança. Então, precisa ser uma história mais intimista, uma história que envolva, uma história de pegar alguma coisa, de envolver a criança. Hoje nós temos a facilidade dos bonecos, podemos levar para a nossa evangelização infantil, isso é tão bom, deixar a criança pegar no seu colo o boneco, sentir, abraçar, seja a figura de Jesus ou de qualquer outro personagem que nós estamos contando. É muito importante que nós não excluamos nenhum tipo de criança na nossa evangelização infantil. Sempre preparados para poder realizar o trabalho que atenda a todos, porque o trabalho da evangelização infantil é um trabalho de inclusão, um trabalho de amor, que acolhe, que se doa e que oferece condições para que a semente do evangelho ela seja semeada e mais cedo ou mais tarde, com certeza, ela vai frutificar e florescer. Gratidão, realmente é um tema bem importante, né, essa da inclusão. Eu vou fazer mais uma perguntinha que surgiu aqui, aí eu acho que a gente pode, pelo tempo, vocês vão me controlando aí. É da Silvia Maria Teixeira Monte. Ela pergunta, como podemos inserir os conteúdos doutrinários e do Evangelho à luz da doutrina espírita, fugindo de aspectos de preconceitos culturalmente construídos? Na nossa evangelização infantil espírita, nós precisamos falar de espiritismo. Aqui nós escolhemos uma história popular para poder contar, com valores morais, é óbvio, mas é importantíssimo que dentro da nossa instituição nós trabalhemos os conceitos espíritas. Porque quando alguém procura a casa espírita, é para poder aprender espiritismo. Nós respeitamos a todas as religiões, respeitamos as diferenças que existem, mas dentro da nossa casa, nós levamos aquilo que nós possuímos. Mas é claro que, concernente à cultura de cada local, nós precisamos ir adequando, não eximindo de nos falar, mas adequar àquela realidade, para que aos poucos os conceitos eles sejam mais alargados, sejam compreendidos, que a evangelização existe justamente para isso, para instruir, para educar, para poder esclarecer. Então, em cada região, e aí na Europa em especial, nós vamos, então, trabalhando o coração das crianças com os recursos que dispomos, até chegar no instante em que aquela criança ela seja preparada para se falar realmente dos princípios do espiritismo, seja da reencarnação, da imortalidade da alma, seja da pluralidade dos mundos habitados. É um trabalho realmente que acontece pouco a pouco, degrau a degrau. E acreditamos que durante esse encontro, que foi estabelecido pela UCES, nós vamos muito aprender durante esses 2 dias de trabalho, com tantos educadores, com tantas pessoas que foram convidadas a participar, que vão trazer a sua contribuição, auxiliando para que nós possamos nos preparar ainda mais, que conforme a Sandra Borba disse, o trabalho de evangelização infantil
é um trabalho de responsabilidade, de preparo, onde nós precisamos estar sempre muito cautelosos com a informação que nós levamos, a semente que nós semeamos, porque ela vai gerar frutos mais tarde. Nós é que agradecemos a você e a todos que aceitaram o convite de estar aqui conosco hoje. Tem uma pergunta aqui que eu não queria deixar, porque foi feita 2 vezes. Como adaptar a história do Chapeuzinho Vermelho? Né? Como modificar a história para ensinar valores morais às crianças? As histórias infantis que foram contadas no transcorrer da história, elas podem ser modificadas segundo aquilo que o contador de histórias, ele quer chegar, quer levar a informação. A história do Chapeuzinho Vermelho é uma história em que o lobo mau come a vovó, tenta comer a Chapeuzinho Vermelho. Nós podemos trabalhar aí a questão da obediência, porque a Chapeuzinho Vermelho desobedece à sua mãe, que pede para que ela não vá à casa da vovó. Nós podemos trabalhar os recursos também do medo das crianças perante os animais. Há, inclusive, uma história dos 3 porquinhos que nós adaptamos e contamos, que é do lobo mau, que não era tão mau assim, o lobo bom. E assim nós podemos ir estabelecendo. O lobo da Chapeuzinho Vermelho pode se transformar em um lobo bom, que auxilia a Chapeuzinho Vermelho a chegar na casa da vovó, porque ela estava perdida. Ela se encontra com o lobo na floresta, e então ela não sabe para onde estava indo, era quase noite, e o lobo que a sua mãe disse que seria mau, que poderia comê-la, ele acaba ajudando a Chapeuzinho, levando-a para casa. Então, são insights, nuances que a gente pode ir tendo, porque o mais importante de tudo é nós nos prepararmos para o trabalho. O trabalho preparado, ele abre campo para que a espiritualidade nos intua. Então, a pergunta foi feita agora. Seria difícil nós elaborarmos uma história para podermos adaptar a Chapeuzinho Vermelho. Mas se é algo que nós queremos levar para a nossa sala de aula, para a nossa criança, nós podemos antes elaborar, trabalhar, para poder contar de uma maneira satisfatória, sem levar medos, ou sem trazer uma história que, didaticamente, não seria tão produtiva assim. Bom, gente, obrigada, Wellerson, por todas essas respostas. Tem muitas perguntas ainda, mas, infelizmente, a gente tem um tempo, um programa que a gente tem que seguir. Tem gente dizendo que chegou atrasado. Não se preocupem, que vai ficar tudo gravado em todos os canais, no canal da UCES também. E, para acompanhar o trabalho do Wellerson, sigam o canal dele, que ele tem histórias semanais, tá? Ele adapta, vocês vão amar. Quem ainda não conhece, vai lá, procura, segue ele, e vocês vão amar o trabalho dele, e também compartilhar com todos aqueles que vocês possam aí levar a mensagem dele. Então, queridos, nós chegamos ao final, então, da nossa primeira parte. Nós agora vamos fazer uma pequena pausa de 10 minutos para poderem ir tomar um cafezinho, um chazinho, comer alguma coisinha. E retornamos, então, em 10 minutos. Agora são 11h36 no Brasil. Meninas, que hora aí na Suíça? 3h36. 3h36. Então, nós voltamos em 10 minutos, tá? 11h46, 13h46. Nos vemos, então, daqui a pouquinho. Wellerson, querido, nosso agradecimento, nosso amor e carinho por você. Se você quiser... Muito obrigado. Obrigado a todos os nossos internautas que nos acompanham. Nossa gratidão, nosso carinho. Deem o seu like no vídeo, divulguem, compartilhem, para que outras pessoas